nós queremos convidar para a mesa redonda, a partir de agora, né, os palestrantes Luiz Carlos Dematê Filho, que já está conosco, Antônio Schacker, Edismar Rezende e Arthur Tacla. Bem, o objetivo desse painel foi mostrar a sustentabilidade econômica do sistema que nós estamos preconizando. Ontem falamos bastante sobre sustentabilidade ambiental e foi bastante comentado que nós temos que pagar as contas e, por isso, ela também tem que ser sustentável sob esse aspecto. Tivemos sem demérito nenhum aos outros painéis, mas hoje nós fomos privilegiados por 3 palestras que realmente nos darão o que pensar e tempo ainda para elaborar o que aqui ouvimos. Okay. Primeiro, o Schacker nos mostrou da importância do planejamento na nossa atividade e que planejamento é atribuir metas e para nós atingirmos essas metas, nós temos que ter métricas e indicadores que realmente causem impacto na nossa atividade. Demonstrou, então, com bastante propriedade também a questão dos custos de produção comparáveis aos custos dos sistemas convencionais e que realmente nós estamos indo no caminho certo. O Tacla e o Edismar também nos deram muito o que pensar. Eu até registrei aqui alguns aspectos que eu faço questão de referir. Nos mostraram uma nova forma de pensar, uma visão de interação, de conexão e, principalmente, de inclusão para novas formas de gestão. Aquela indagação que nós deveríamos fazer, eu achei muito interessante também, sobre o que somos e o que seremos, e eles falaram que nós deveríamos ser articuladores de soluções para a vida em todas as suas formas, causando impacto positivo. Depois tivemos, então, a participação do Dematê, que transitou, primeiro convidou-nos a tornar-nos katas, dentro da filosofia japonesa de produção natural. E, transitando pela filosofia, até mesmo pela física quântica, nos fez entender a responsabilidade que temos, mostrando também aquilo que a Coren está fazendo na produção de alimentos saudáveis. Então, eu acho que nós fomos bem, digamos assim, instruídos a respeito desses 3 assuntos, e agora partimos para as perguntas. Eu não sei se já temos algumas aqui. O Schacker quer começar? Parece que já tem. Acho que como eu fui o primeiro, encontrei com várias pessoas, aí estão me entregando as perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou ser bem objetivo. A primeira pergunta, ela está sem nome, mas ela trata por que eu trabalho com o tema desembolso e não custo, e se eu estou utilizando só o que sai dos bancos, e como que fica a história da depreciação, e como que fica o tema da remuneração da terra, onde entra o número dos 3%, né? O que é importante dizer? Dentro do processo da agricultura, seja lá o modelo 1 ou o modelo 2 que a gente tratou, existe sim a depreciação das máquinas. Naturalmente, essas máquinas, o custo da hora-máquina é baseado na operação, manutenção, combustível e depreciação. E que isso incide próximo a 7 sacas por hectare essa fatia de depreciação. As contas que eu mostrei são contas que foi calculado a hora-máquina através desse método. Quem não calcula a hora-máquina, a gente entra com a parcela das máquinas, e aí no final do balanço aumenta ou diminui o valor do parque mecanizado. Então, sim, entra a depreciação das máquinas nesse contexto. O que não entra? Custo de oportunidade do capital terra nas contas que eu mostrei. Por que a gente não coloca o custo de oportunidade da terra? A leitura que a gente faz que o custo de oportunidade é uma ferramenta de decisão para se você te apoiar em entrar ou não num negócio. Ele não é um custo real. E para que a gente possa responder essa ferramenta de decisão, a gente usa o 3%. Então, como a gente faz a conta do 3%? Receita total, menos os desembolsos de custeio,
tanto diretos quanto indiretos. A gente chama de desembolso para simplificar. E esse resultado a gente divide pelo valor da terra. Então, os 3%, ele é uma ferramenta de análise e não de custo. Então, eu pego o que me sobrou nessa conta que eu acabei de explicar, dividido pela terra mais as máquinas, que é 3%. Então, o custo de oportunidade não entra nessa conta respondendo. Outra pergunta muito importante, que veio do Raul Biudes, ele falou sobre comparar os top 30% da nossa base com os dados do gás. Raul, os top 30 tiveram 16 sacos de resultado. Esse foi o resultado dos top 30 da Integra, e a média do gás foi 12. É muito difícil comparar um top 30 de um N bastante grande com um número pequeno de fazendas. Mas, respondendo a tua pergunta, foi muito importante para dizer que o outro modelo, os top 30, entregaram 16 sacas, que é R$1.000 e poucos. Perguntaram também por que a mão de obra no Brasil é tão mais alta que no Paraguai. Na verdade, a mão de obra média no Brasil é mais alta, mas existem fazendas no Brasil que também têm mão de obra mais equilibrada porque tem uma equipe melhor dimensionada. Além disso, nossos encargos sociais são superiores que ao modelo atual hoje. Então, no Brasil, a gente paga maiores encargos em relação ao que a gente tem da base do Paraguai, que tem se atualizado, tem mudado um pouco, mas assim tem esse fator também. Mas o tema não está ligado ao salário, e mão de obra está intimamente ligada a como foi montada a equipe de lavoura. Tem lavoura que com 6 pessoas conduz uma lavoura o dobro de uma outra fazenda, que às vezes ela precisa de 8 para tocar a mesma lavoura que a outra toca com 6. Então tem isso. E a última pergunta perguntou sobre máquina. Compra ou alugo? E o tema da ociosidade? E o custo da manutenção? A gente adoraria ter a oportunidade de só alugar as máquinas, não precisa ter a máquina, né? Assim, tem gente que ama a máquina, mas assim, toda vez que eu vejo um trator, uma esteira, uma pá carregadeira, eu tenho medo assim, desse negócio. Mas, infelizmente, operacionalmente ou felizmente, a gente trabalha com janelas estreitas. E raramente você consegue ter muitas terceirizações, até porque duvido alguém que nunca ficou na mão com alguém que ia chegar num dia e chegou no outro, né? Então, você acaba imobilizando em máquina. Então, significa que, em alguns casos, a gente tem preparos que são terceirizados, que é mais simples, colheita, que é terceirizada, que é um pouco mais simples. Às vezes, plantio, que é possível em algumas regiões, mas, tirando isso, é muito difícil você estar terceirizado justamente por causa do timing, especialmente no caso da agricultura sustentável, que aí você não tem como você não entrar naquela hora, naquele momento. Mas o que eu queria dizer sobre essa questão de terceirização? A questão talvez não é terceirizar ou não terceirizar, mas fazer a seguinte reflexão. Eu preciso dessa máquina ou eu quero essa máquina? São duas coisas completamente diferentes. Porque máquina também é uma grande paixão, é ou não é? Para alguns agricultores. Então, acho que a grande questão é essa. E outra questão, a conta que todo mundo deve fazer, é que as melhores fazendas, elas gastam 12% de manutenção nas máquinas sobre o valor atual ou 6% de manutenção sobre o valor novo. Quando os índices de manutenção são superiores a 6 em relação ao novo ou 12 em relação ao atual, é um forte sinal de necessidade de atualização do parque mecanizado. Então, você tem esse aspecto da máquina que é realmente eu quero ou eu preciso. Então, essas duas coisas a gente consegue atualizar também em relação à máquina. Então, muito obrigado por quem mandou a pergunta e, se tiver mais, pode encaminhar. Obrigado, Schacker. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ser feita pelo microfone, não tem problema nenhum. Uma outra pergunta aqui agora para o Dematê. Com a perda da biodiversidade e a diminuição de insetos úteis ao meio ambiente, como você vê a liberação de vários inseticidas nos últimos 6 meses? Isso é... Na realidade, eu tenho contato, né, com o pessoal do Ministério. O que tem acontecido é assim, metade disso são moléculas que já existem, mas são liberações que aconteceram com outras marcas, outras empresas. Então, não é uma nova liberação. Uma outra parte disso são moléculas mais novas, segundo os técnicos do Ministério, são menos tóxicas e estão substituindo moléculas mais tóxicas. E tem algumas outras novas moléculas que estão sendo introduzidas. O Brasil tem uma legislação sobre isso, né? E se isso está seguindo o rito adequado, é o que o Brasil tem de lei, né? É a legislação que está em ação. Se estão sendo aprovados e o Ministério está sendo mais eficiente, tratando isso com mais eficiência, como tudo deveria ser, acho adequado. Por outro lado, então, eu tive essa pergunta está sempre sendo feita, né?
Tive E recentemente havia na uma CBN. demanda reprimida também, né, de Tem, vários claro. anos, que foram agilizadas agora. Exatamente. Então, quer dizer, usar também de artifícios e tal para impedir que situações aconteçam também não é adequado, porque isso resvala, né? Reflete em outros setores. Foi uma pergunta recente que eu tive na CBN, então essa pergunta sempre acontece, mas da mesma forma como está acontecendo isso, mas também abre o caminho para a gente promover o desenvolvimento de insumos em linha com essas iniciativas e que também o Ministério tenha a capacidade de tratar isso com celeridade e que essas coisas aconteçam. Então, e aí a gente vai decidindo o que usar, eu acho que é um ambiente melhor. Agora, que o impacto sobre a questão da biodiversidade existe, isso existe, né? Então, trabalhar no contexto de que mais e mais agrotóxicos sejam liberados, isso, obviamente, tem impactos na questão da biodiversidade, e esses impactos são absolutamente muito bem conhecidos, muito bem estabelecidos, né? Ok. E aí, o nosso objetivo dentro desse sistema é, cada vez mais, né, prescindirmos desses produtos aí impactantes. Enquanto aguardemos novas perguntas, gostaria de fazer algum comentário, acrescentar mais alguma coisa? Tacla, Só para exemplificar, nós temos, por exemplo, uma empresa que estava tentando fazer um registro de um herbicida, né, que seria
para o consumidor, né? Seja os canais, aí, as redes, supermercados, assim como as lojas próprias e os nossos consumidores internos, assim, que também é uma gama grande, ligados a pessoal da Igreja Messiânica, por exemplo, que nós temos aquilo que a gente chama de ações sociais, que é uma forma de veicular os produtos, distribuir os produtos através desses mecanismos, né? Então, bom, o interesse existe. Agora, é claro, tem que ver logística, distância, o produto em si. Agora, a próxima semana que vem, eu vou ver um produtor de mandioca, por exemplo, né? Então, está certificada, no caso. Todo produto vegetal nosso ele vai ter que estar certificado como um produto orgânico. Aí os produtos de origem animal eles podem estar em processos transitórios, que a gente chama, enfim, mas que apresentam diferenciais. A tilápia, por exemplo, não é orgânica, não dá para ela ser orgânica, não tem legislação de produção orgânica da tilápia, do peixe, né, de maneira geral. Então tem essas questões, tá? Eu acho que a questão, até na nossa apresentação a gente colocou mesmo que era a dúvida, né? Assim, hoje, por exemplo, a própria Colin tem capacidade de triplicar a produção, o faturamento, assim, o insumo acompanha a demanda de mercado, né? Que sempre fica essa dúvida, porque você tem que conversar, saber se tem a demanda, né? Por exemplo, teve um grupo aí que foi para a Holanda recentemente, conversar sobre certificações de soja, e aí ficou bem claro lá que tem o dobro de oferta frente à demanda e vão dar 0 de prêmio por esse produto. Eu quero fazer porque é uma questão de convicção, ou isso não faz sentido, né? Historicamente, por exemplo, se você olha o orgânico no mundo, o preço sempre teve uma precificação 30% a mais, em média, histórica. Tem momentos que estão dando diferença. A gente conversando com produtores aí, teve produtores nessa safra agora 2,5 vezes o valor de mercado, né, em cima de algo orgânico. Mas varia conforme também tem a questão da variação aí normal da safra. Agora, o ponto é o que o consumidor quer também, os mercados. Às vezes ele quer só o produto orgânico, ou ele quer saber, por exemplo, que a gente conversa muito, eu tenho níveis diferentes e eu vou pagar por isso e eu dou um caminho. A gente conectou com o pessoal, por exemplo, da Envivo, lá que é a maior rede de cooperativas francesa. Eles também têm dentro da CCAB aqui, mas assim, eles têm um modelo que é chegar na indústria e falar, você quer 1 milhão de toneladas? Se você pôr essa regra no mercado agora, você tem 0 amanhã e você vai quebrar a sua fábrica e quebra toda a sua cadeia. Então, como que a gente, dialogando produtores, né, a indústria e os agricultores, a gente consegue fazer esse caminho e ser de forma gradativa e avançar? Eu acho que esse diálogo é o que falta muito. Teve uma inversão também na questão da agricultura, se a gente pensar, porque hoje, assim, se a gente faz a comparação entre a figura do agricultor e o pecuarista, o agricultor é um cara alavancado financeiramente, sempre está sendo financiado, e o pecuarista é o famoso, ele é rico patrimonialmente e pobre financeiramente. Porque ele tem a fazenda, ele não tem financiamento quase para ele, agora estão fazendo novas modalidades de, por exemplo, seguro para pastagem, para você realmente fazer recomposição de pastagem e saber que teve uma lotação de pastos e tal, mas falta esse diálogo. Então, assim, tem uma questão também de provocar, né, se a gente pensar que tem, a gente, por exemplo, tem investimento, eu não sou o banco em si, é um agente financiador, mas outro dia eu estava conversando com as principais securitizadoras do país, falaram, todo CRA que aparecer tem dinheiro sobrando para financiar. Sobrando para financiar. Todo CRA é posto e vai ter dinheiro sobrando para financiar. O ponto sempre fica assim, quem que é o tomador do risco na ponta, né? Porque se a gente pensa até no bar, ter essa questão do risco é um problema para financiar, porque a inversão foi ter dado dinheiro para o agricultor e hoje ele se financia em cima disso. Se você for quebrar isso, vai ter um tempo de ajuste que provavelmente alguns vão quebrar. Ou muitos vão quebrar. Porque você tem um tempo de ajuste. Eu vi empresas grandes que a gente está analisando, olhando, que em algum momento recebia tudo a prazo presente e aí falaram, agora é safra. Cara, o cara teve que se virar com dívida para sustentar pelo menos 1, 2 ciclos. Ele não consegue fazer essa mudança toda. Então, tem uma falta justamente assim de como eu coloco quem vai comprar, coloco quem está produzindo e como eu fazer esse arranjo. Esse diálogo é o que falta. Eu acho que é na essência. E aí só um comentário, na hora que o Chaco fala da questão do aluguel,
Acho que tem um problema, claro, a gente já conversou com vários produtores e sempre, fiquei na mão, mas tem novos modelos, pensando nessa linha de nova economia, de compartilhar, e tem grandes players fazendo análise, e foi interessante assim, que eles se desfizeram dos seus ativos, tinha um player grande aí que tinha 600 milhões de reais em ativos. Ele se desfez, e é incrível que pareça, aqueles conjuntos de colheita de algodão, do cesto, antigão lá, que tem um monte de máquina para fazer, ele colhia, por exemplo, 350 hectares, ele colhendo com conjunto. Na hora que ele vendeu, e aí ele terceirizou, contratou, quem comprou a máquina, ele já acordou que fizesse para ele, o cara vai para 500 hectares. Por que o cara vai para 500 e ele tinha 350? Porque não é o core dele. Ele não é o cara que vai ter estoque de peça, não é o cara que vai atravessar a noite inteira para pegar uma peça quando quebra, não é o cara que vai saber toda a manutenção em dia, ele não tem o core na essência daquilo. Quando ele passa para o cara que é mais especializado, vai fazer. Tem uma tendência em agro que literalmente é você também virar igual a filosofia, igual tem no automobilístico, que você vai ser o operador e orquestra os seus operadores. Se a gente pensa na essência no agro, eu tenho algumas grandes etapas, que é plantio, depois manejo, depois colheita, depois a logística e depois o beneficiamento do grão. Tem 5 grandes. Alguns desses eu já faço, né? O beneficiamento do grão, em geral, eu já passo, a maior parte eu já passo. Mas como que eu trabalho? Então, tem um risco, hoje, por exemplo, nessa safra faltou máquina para algodão. Como que eu consigo trabalhar, fazer uma projeção? O problema é também querer achar a máquina para fazer a terceirização no dia, na véspera. Não vai conseguir. Mas se você planeja, tem caras trabalhando com conceito, inclusive você vendo quanto que deu de produtividade e perdas na máquina, e que dá o resultado depois financeiro para você medir. Só para acrescentar, é difícil falar nisso porque, afinal, é a lei de mercado, oferta e procura, mas sobre os arrendamentos. O Schacker mesmo comentou, é uma situação que está praticamente inviável, né, esses valores que estão sendo praticados. Então, eu acho que nós deveríamos pensar em termos de uma parceria realmente efetiva, com participação também nos riscos, e não apenas nos resultados. É uma questão. E essa questão da terceirização, eu acho que é um caminho, né, que já é muito utilizado em outros países e que nós muito pouco utilizamos aqui, mas é outra forma de nós atenuarmos aí os riscos e os custos da atividade. Sérgio? Temos uma questão aqui. Concordo com o Rogério, a manhã de hoje foi um presente, né? Nós transitamos, né, de uma razão de números para uma questão mais de sentimento do que eu desejo da minha propriedade e como ligar isso tudo com o mercado. Então, foi um grande presente. E isso talvez aí não caiba como uma pergunta, mas como uma reflexão, diante da proposição da pergunta do Tacla e do Edismar, né, de quem que eu quero ser, como eu me vejo, e aí vocês deram a resposta de conversar, abrir a porteira. Mas eu vejo assim que nós estamos num calor de momento aqui. Vamos para o almoço e vamos conversar, e de tarde a gente vai conversar, e amanhã cada um de nós chegará na sua propriedade. E como que nós vamos manter? Como que vocês veem isso e como que nós vamos trabalhar essa necessidade de conversarmos, de abrirmos a porteira, trocar experiências e nos fortalecer nesse processo de produção, com gestão altamente eficiente, né? Eu também já trabalhei com consultoria na parte de gestão, e a gente chega na propriedade, o produtor não tem números. Aí a gente costuma dizer assim, não fez o dever de casa ainda, né? Ele tem que primeiro fazer esse dever, né? Então, como que a gente vai fazer isso nesse futuro não tão distante? Abro aí a todos. Tem mais uma... Rogério, antes, eu queria secundar o Bento para ajudar no questionamento e ampliar um pouco o questionamento que você está fazendo. Porque, para nós, do gás, isso é central, isso é fundamental. Então, tem uma coisa que a gente vem exercitando, que se fala, resume aí o que vocês já fizeram. Montamos um monte de WhatsApp, né? E a turma é solidária, fala pouca besteira, raramente bota os negócios de política lá, o que já é uma coisa boa. E quando põe, a gente tenta segurar, né? Só que o esforço que nós estamos compartilhando, resume, né? Estamos desdolarizando os insumos. É isso que nós estamos fazendo. Tá bom. Mas isso que nós fizemos, né, ele tem
valor. Por que ele tem valor? Ele contamina menos, ele cria patrimônio no solo, não sei o quê. E aí vem a pergunta: como eu agrego valor a isso que nós estamos produzindo? Não é só isso. Nós temos que olhar para as máquinas. O que o mercado de máquina faz é uma coisa absurda. Vai em qualquer feira, cada vez maior, cada vez mais pesada, né? Cada vez mais cara e cada vez com tecnologia embarcada. Nós precisamos mudar o negócio das máquinas também. Tá? Aí tem uma coisa complicada, que é o seguinte: vou lidar com o mercado para levar esse valor para o consumidor. Nós não temos relação com o consumidor. É claro que não estou falando de uma maneira genérica, né? E aí, da mesma forma que nós estamos desdolarizando, e tem muita coisa para fazer na desdolarização, né? Tem uma outra coisa que é: por que a gente não começa a fazer um esforço para tirar aquilo que a gente produz da Bolsa de Chicago? Porque, senão, nós não vamos mexer nisso daí. Pode até ficar lá, mas tem que mudar a qualidade na forma com que vai estar, né? A exemplo de várias coisas que estão citando. Então, eu acho que, de uma certa forma, que nós estamos vivendo agora, e alinhado com o que o Bento está colocando, a gente precisa consolidar alguma coisa que nós já avançamos bastante e aprofundar nisso, e a gente precisa começar a entender onde nós estamos metidos, entendeu? Do ponto de vista para cumprir esse papel que está aí colocado. Acho que, aproveitando, acho muito boa a sua colocação e provocação. Eu acho que esses são aspectos super importantes, vou encaixar isso na pergunta, na colocação que você fez. Um desafio, quando a gente está descrevendo dessa ordem, eu estou aqui e eu tenho muitos insights. E eu tenho certeza que vocês, ao longo desses dias, tiveram muitos insights. E o que é um bom insight? É o que coloca você em ação. O que é o mau insight? É aquele que faz você ficar construindo mais especulação e não põe você em ação. Então, um bom insight aqui, se a gente precisa mudar o mindset, se a gente precisa se abrir, uma das coisas muito importantes que você precisa se perguntar hoje é: o que é que eu vou fazer hoje, amanhã, de diferente? Porque se você voltar com o seu insight, voltar para a sua propriedade, para continuar fazendo a mesma rotina do mesmo jeito, tudo isso desaparece. Então, na primeira camada, ele explorou um pouco isso, o primeiro nível de metabolismo da mente e corpo é o que a gente chama de epigênese, é comunicação célula-gen. É aí que está o primeiro nível de mudança de pensamento. Como é que eu crio novos neurônios ou novas sinapses para sustentar novas ideias? Então, eu consigo fazer a epigênese, isso é um processo complicado, não vou falar sobre isso agora, mas de comunicação célula-gen, esse processo de ativação, ele depende do emocional e depende da interação com a outra pessoa. Porque o nosso processamento, a nossa neurogênese, a nossa epigênese é feita em rede também. Essa foi a crise do projeto Genoma. Eles acharam muito menos genes do que podiam ter para poder processar o que a gente faz. É porque a gente processa em rede. Então, a minha sugestão prática, feito tudo isso e aproveitando o contexto dele, é: quando vocês saírem aqui para o almoço, procura pessoas diferentes com quem você vai trocar. Com quem que eu não conversei? Marca lá uma visita. Convida alguém para visitar a sua propriedade. Vai lá, né? Tem aqui o Checker. Eu, no intervalo, estava conversando com o Lodo. Pô, tá aí, tem um monte de gente bacana com muita ideia. Eu preciso, então, se eu quiser pensar diferente para poder agir diferente, então eu preciso pensar diferente para agir diferente. Para eu pensar diferente, eu preciso conversar com pessoas diferentes. Então, este processo de criar e de romper o hábito, algumas repetições criam novas conexões, que criam um novo modelo, e eu crio isso. O nome que a gente dá em neurociência para isso chama densidade de atenção.
Então, a gente precisa criar uma densidade de atenção. Então, eu preciso sair daqui com algumas conversas, ações e iniciativas diferentes para criar densidade de atenção. Porque, senão, eu volto no mesmo hábito, e eu voltando no mesmo hábito, eu entro na mesma linha de raciocínio, na mesma rotina, e tudo continua igual. E aquela novo insight, aquelas novas possibilidades subsumiram, elas desaparecem, porque eu não soube cultivar essa microbiota do pensamento. Então, o desafio é aproveita aqui esse encontro, aproveita que as pessoas estão reunindo e agenda. Pode ser por Skype, pode ser por... A gente tem um monte de coisa. Agenda essa conversa. Marca para essa semana, marca para outra. Né? Pesquisa. Tem um monte de literatura bacana. Ontem o professor Carlos citou os livros que ele está louco para ler. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Vai lá, marca a visita na Corim. A gente esteve conversando com o pessoal da Santa Helena, de amendoim. Pô, eles estão super interessados. Tem um monte de empresa. A Mãe Terra, lá, o Alê, que é o dono, que agora vendeu para a Unilever, eles estão desesperados. Tem um monte de gente interessante. Então, é isso que eu preciso. Buscar novas conversas que me ajudem a construir e sustentar essa nova realidade. Esse é o jeito que você muda hábito. Esse é o jeito que você muda comportamento. É a mesma coisa do alcoólatra. Não adianta dizer para o alcoólatra que ele vai mudar de comportamento você fazendo crítica moral com ele. Olha, isso não é bom, isso é ruim, não muda nada. Porque ele vai lá, fica de saco cheio e vai para onde? Vai para o bar conversar com a rede dele. Então, se eu quiser ajudar o alcoólatra a mudar de comportamento, eu preciso ajudar ele a construir uma rede nova. Aqui, o nosso passo, nesse processo de evolução que vocês têm como coletivo, como GAAS, a principal contribuição é a gente expandir essa rede. Isso é a minha sugestão prática. Eu queria só aproveitar essa situação que você comentou sobre Chicago, né? Eu acho que e isso também dessa questão da densidade do coletivo, porque, claro, não vamos conseguir essa mudança dos mercados globais aí de forma rápida, mas, sobretudo, a questão geopolítica. Eu acho que a gente precisa ganhar densidade geopolítica para que essas coisas possam mudar. E eu diria que agricultores relacionados a uma agricultura sustentável pode ter uma densidade tal em que esse poder geopolítico para o Brasil seja mais significativo e que a gente consiga mudar. Eu acho que, quero dizer assim, o potencial que nós, como um país, com o potencial agrícola que temos, promovendo uma agricultura sustentável, criando mecanismos mais claros para a gente não ficar sendo vítima dessas críticas que vêm lá da Europa, principalmente, né? Eu tive a oportunidade de estar lá um tempo, quer dizer, tem duas coisas que eu sempre falei que eles não falam... duas coisas, né? Uma, eles não são ingênuos para ficar tirando no próprio pé, e a outra que eles não fazem, eles não falam a verdade, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer de maneira bem próxima algumas coisas que não falam a verdade. Então, e ficam falando verdade para a gente, né? Então, é um saco ter que ficar aguentando essa conversa. A gente precisa ganhar densidade geopolítica, precisamos ganhar poder como um país, como uma nação, para poder promover mudanças. E eu estou só dizendo assim que um grupo como esse, essa densidade crescendo, eu acho que nós temos aí um elemento fundamental para ser um modificador dessa realidade e a gente deixar de ser o patinho feio dessa história aí do problema global. Ok, nós temos tempo para mais duas perguntas. O almoço, inclusive, já está sendo servido. Tem uma aqui do Araceli, agrônomo e produtor lá no Tocantins. Ele pergunta ou comenta se não seria interessante incluir a nutrição nos currículos escolares, para o Dematê ou para o... Eu acho muito interessante. Temos muito contato com nutricionistas hoje que passaram a ter uma perspectiva também diferenciada sobre tudo isso, né? E acho que seria muito interessante. Para promover a saúde da população, seria muito interessante. Tem um método de ensino que eu fiz faculdade em Londrina, lá, que começou na área de medicina, que chama PBL, é um método, salvo engano, em inglês, que ele baseia em caso. Então, assim, ele, ao invés de olhar farmacologia, anatomia, ter essas disciplinas, lá no final, tentar juntar e ter elementos, ele pegava muito o indivíduo, no caso real, e tentava ver todas as áreas de conhecimento que eram necessárias e começar a interpretar. Então, você começar
ter essa visão não só do especialista mergulhado ali, que o cara é especialista na falange do dedo mindinho da mão direita. Porra, não adianta nada. A cabeça está pirada e o cara está preocupado com a ponta do dedo. Então, não vai resolver. Então, tem métodos hoje para você trabalhar. Você começar a ter, eu acho que o que falta é um pouco de transversalidade. Você começar a ver as coisas de forma mais amplas. Porque é aquela pergunta na empresa, assim, está pronto? O cara assim, a minha parte está. Então, assim, é o que eu brinco da síndrome do armário. Aliás, a coisa que eu mais gostava era arrombar armário para quebrar isso. Porque o cara pega, põe uma chave, põe algo lá dentro, você tem que acessar, e que todo mundo está dependendo daquilo. E na hora que você pede, o cara pega e fala assim, não pode, porque tem que fazer o procedimento, preencher o protocolo, não sei dos que, não sei da onde. Puta, cara, eu ia lá, quebrava o armário e pegava e resolvia o problema, e pronto. É assim, eu brinco que eu fiz direito, foi para isso, para comer os buracos, não para ficar brigando pelo que está escrito. Então, eu acho nesse ponto, e só um ponto da pergunta anterior, da questão de mercado, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, é a gente conciliar conhecimentos e novas formas de análise. Se a gente analisar a cana, há um tempo atrás, ela só era precificada em cima de tonelada. O leite era em litro. Aí hoje você tem uma cana com ATR, você tem leite com leite, gordura e também ônus, se tiver célula somática, assim por diante. Existem tecnologias para eu começar a analisar o lado nutricional. Eu começar a olhar a proteína, olhar a gordura, olhar outras formas. E aí o ponto é, eu consigo analisar isso e a indústria, por exemplo, de óleo, eu quero algo que produza mais óleo, eu quero algo na BRF ou na JBS que ajude no acabamento do animal de forma mais curta, que vai me trazer mais retorno. Essa é a pergunta. Só que a gente fez um tempo atrás uma conversa com mais de 30 produtores e também a indústria, aí, por exemplo, pensando na armazenagem. Se a gente pensar, a armazenagem é o único ponto em comum de toda a nossa cadeia. 100% do que é produzido passa lá. 100%. Independente do local, 100% vai estar armazenado. Como que eu não uso isso para fazer uma análise e ter uma visão? Não só, e aí a questão geopolítica, não só para o produtor tirar a subjetividade com a indústria, mas eu direcionar aquilo que é diferenciado para a indústria e ela pagar por isso, mas também para o governo dar uma resposta geopolítica. Na hora que a China me recusa um navio, eu saber que aquele navio realmente teve a doença, um problema, e onde foi isolar aquela área e não bloquear um país inteiro. Ou ficar com falta de verdades, como a Europa traz, em alguns momentos, de querer fazer barreiras. Eu quero, hoje acordei com o pé direito e vou te bloquear. Não é isso. Então, também a gente tem que trazer esse lado de adotar a tecnologia e pensar o que pode mudar. Porque eu posso, por exemplo, trazer uma soja, daqui a pouco, ou algum outro produto, que venha a ser precificado por preço, proteína e, por exemplo, oleico. O amendoim já é feito dessa forma. Quero também só pegar carona e complementar aí o que o Edson comentou, juntando as duas perguntas. Na minha perspectiva, a nossa grande doença, o nosso grande problema é o pensamento. Então, a gente precisa fazer essa evolução, como eu disse para vocês, do mindset. Acho que esse é o ponto crítico. A principal causa raiz do nosso pensamento desequilibrado é déficit de natureza. Então, veja, vocês, como manejo sustentável biológico, vocês têm... Se vocês se olharem só como produtor, vocês estão presos no arado. Mas se vocês pensarem o que vocês são, o que significa o que vocês fazem, é uma potência. Então, vou completar isso e descrever de outro jeito. Então, assim, eu sou sócio de um projeto global de construção de novas educações, né, ensino básico e médio, globalmente. A gente está indo em 4, aqui na América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, e esse é um dos pilares. Então, não dá para você... A gente tem que repensar, porque o modelo de escola é falido. Já era ruim no meu tempo. Eu me apresento como um sobrevivente de uma coisa horrorosa. Para o cenário atual e futuro, é um desastre. E uma das coisas que a gente precisa trazer é entender que a escola é o grande espaço para a gente começar a trabalhar a formação de valor, como é que a gente ajuda a preparação socioemocional, ajuda a criança a pensar complexamente e ajuda o desenvolvimento da compaixão e de ética. Então, essa semana, sexta-feira, a gente começa aqui no Brasil um projeto ligado ao Dalai Lama, de competência socioemocional e ética e a alimentação
é um dos principais pilares. Meus filhos estudaram em São Paulo, num colégio que chama Siddhartha, eles produzem a comida que eles comem. É chave, é mais do que a nutrição. A gente precisa reconectar o homem à terra. Sem isso, a gente não tem chance, porque desconectado da terra, Pessoal, a gente o não Bento, sabe entender a o vida. Bento. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, viu, Xará? Já me deram uma dura aqui já. Só tem mais uma pergunta do Fernando aqui para a gente finalizar. Tem muitos produtores orgânicos aqui. E aí o Fernando é um dos produtores orgânicos aqui. Ele tem uma pergunta para você, Dematê. Obrigado. A palavra, então. A pergunta é para o Luiz Dematê. A gente sabe da dificuldade de aprovação de alguns insumos biológicos. Eu chego a duvidar que a ciência, que os cientistas muito em breve não consigam chegar em um dissecante biológico. Tá? Eu acho que esse é um grande gargalo de produção orgânica de cereais em grande escala. Por que as normas orgânicas não aceitam que se desseque plantas, mesmo que a ciência venha conseguir um dissecante biológico e o mapa aprove e este se mostre inofensivo à saúde humana e ao meio ambiente? Isto me parece ser uma norma europeia e americana. Faz sentido a minha pergunta? Não. Desculpa, não. A pergunta faz sentido, dizendo assim, não há um impedimento da legislação orgânica de que exista um herbicida de base biológica e que isso pode acontecer e está para acontecer, inclusive. Havia um problema num produto que era a questão do ácido pelargônico, mas que está sendo resolvido e tal. Claro, algumas coisas ficam num certo entendimento, né, de como vai se encarar isso ou aquilo, mas não há proibição do uso. Não há o impedimento das normas da certificação. Não, então eu ouvi há isso. Há um impedimento do ponto de vista das substâncias que estão ali, se elas foram introduzidas ou produzidas naquele sistema que se formou, em acordo com as normas, em acordo com os princípios da agricultura orgânica. Se houver ali um problema, claro, esse produto não vai poder ser utilizado. Mas hoje, um produto que está aí para ser registrado, ele está sendo resolvido. Eu acredito que em breve vai aparecer um primeiro caso aí de um herbicida. Não. Perfeito. Aprovado para a agricultura orgânica. Porque do próprio BD, às vezes eu ouço interpretações meio dúbias, que não se aceita que se são bem baseadas na filosofia, assim. Perfeito. Entender, eu estou matando a planta, que é uma planta espontânea, mas não é o caso da nossa legislação, ela não faz proibição nesse caso. Aqui tem um outro produtor orgânico frisando que a norma europeia tem essa restrição sobre dissecação de plantas. Não que isso via produto e via agregar produtores. Eu diria que a norma é europeia, eu diria que a norma, por exemplo, é biodinâmica. Não sei se vocês... Bom, fica a dúvida aí. Mas, qualquer mesmo forma, assim, como eu disse, são coisas que estão lá nos princípios. Vai lá, discutam no almoço, ele está falando. Okay. São coisas que estão lá nos princípios, nos fundamentos, e que podem ter entendimentos diferentes numa situação atual de uso dessas substâncias e tal. Não vejo que... Eu não sei de proibição definitiva do ponto de vista de usar um dessecante. Tá? Nem norma europeia, nem brasileira. Ok. Queremos agradecer, então, aos nossos palestrantes e a atenção de todos os senhores. Obrigado. Vian, por favor. Bom, os palestrantes, por favor, permaneçam aqui. Nós vamos agora reconhecê-los com o mimo aqui da